Paz do Senhor, povo de Deus, ou eu aqui de novo. Receba a paz de Deus, você que está vendo este vídeo, que Deus te abençoe grandemente, abençoe você, a sua casa e sua família. Mas no vídeo de hoje nós iremos falar sobre 3 consequências que o pecado traz sobre as nossas vidas. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu neste canal, o que você está esperando? Se inscreva neste canal para que toda vez que eu postar um vídeo, você receba este vídeo e seja edificado através da palavra de Deus. Amém? Vamos nessa? Vamos descobrir essas 3 consequências que o pecado gera sobre as nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor nos diz lá no livro de 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 4, dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E para falar sobre estas 3 consequências que o pecado traz sobre a nossa vida, nós iremos conhecer a história de Sansão, nós iremos lembrar novamente a história de Sansão. A Bíblia nos diz que Sansão, ele era juiz sobre o povo de Israel. Sansão era um grande homem de Deus que passou sobre esta terra. Sobre os seus braços tinha uma força descomunal que vinha do próprio Deus. A Bíblia vai nos dizer que certa vez Sansão ele vai na presença de seu pai, dizendo que ele iria até uma cidade filisteia, porque lá ele tinha conhecido uma bela mulher na qual ele queria conhecer, na qual ele queria se casar. E mesmo o seu pai contrariado, o seu pai permite que ele vá até aquela cidade e ele vai conhecer esta mulher. Mas no meio do caminho, Sansão ele se depara com um bicho feroz, com um grande leão. Ora, ele está diante do leão e com a sua força, ele nada mais, nada menos estraçalha o leão, ele mata o leão. E ele segue caminho. E lá, quando ele chega na cidade filisteia, ele conhece esta mulher, ele casa com esta mulher, e a palavra vai nos dizer que ele volta para a sua cidade. Mas quando ele volta para a sua cidade, Sansão fica curioso para saber como estava o corpo do leão que ele tinha matado. Muitas das vezes é assim em nossas vidas. O Senhor já nos deu força para matar coisas que queriam nos prejudicar, mas nós queremos voltar a lembrar dessas coisas. E a palavra vai nos dizer que Sansão ele se depara com o corpo do leão. E sobre o corpo daquele leão tinha um enxame de abelhas. E esse enxame de abelhas tinha produzido mel, mas o mel estava sobre o corpo do leão. Sansão, ele era nazireu, ele tinha o voto de nazireu. E ele jamais poderia tocar no corpo de um bicho morto. Mas ele não resiste ao mel doce que estava sobre o corpo do leão. Ele come este mel e ele leva este mel para os seus pais. Muitas das vezes o pecado aos nossos olhos parece ser doce. Muitas das vezes o pecado diante de nós parece ser agradável. Mas o pecado, todavia, ele tem uma consequência, não somente neste mundo, mas no mundo espiritual. Mas enfim, Sansão, o tempo passa, ele toma outra mulher para si. O nome desta mulher é Dalila. Dalila era uma mulher filisteia. E quando o povo filisteu descobriu que Dalila ela estava casada com Sansão, eles fizeram que Dalila descobrisse da onde vinha a força de Sansão. E por diversas vezes Dalila indagou Sansão da onde vinha a sua força. Da primeira vez, Sansão consegue escapar e falou: olha, se você me amarrar com 7 tendões, a minha força será aniquilada, eu não terei forças para quebrar esses 7 tendões. E Dalila fez isso. Ela amarrou Sansão quando Sansão estava dormindo e vieram pessoas para matar Sansão. E Sansão ele quebra aqueles tendões e consegue escapar. Da segunda vez que Dalila indaga Sansão,
ele disse se certamente ele fosse amarrado com cordas novas, a sua força seria presa e ele não conseguiria escapar. E Dalila fez isso, amarrou Sansão quando ainda ele estava dormindo, mas a palavra vai nos dizer que ele conseguiu quebrar aquelas cordas novas. E por diversas vezes Dalila tentou Sansão para descobrir de onde vinha a força de Sansão. Até que certa feita Sansão disse: se passasse sobre o seu cabelo a navalha, muito provável que a sua força desapareceria. E Sansão, ele revela aquilo que ele tinha com Deus. Olha que a palavra vai nos dizer. Deus prenderam Sansão, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Lá Sansão foi amarrado com 2 correntes de bronze e colocaram para mover um moinho da prisão. A palavra vai nos dizer que Sansão, ele conta o segredo dele para Dalila. E Dalila, quando Sansão ainda estava dormindo, ela corta o seu cabelo. E Sansão, ele perde a sua força. E vieram os filisteus e furaram os olhos de Sansão. É isso que o pecado traz. O pecado, ele não somente traz a cegueira física, mas traz a cegueira espiritual. Nós precisamos fugir do pecado para que nós possamos contemplar o que o Senhor tem para nossas vidas. E Sansão, ele foi amarrado, e a palavra vai nos dizer que os filisteus prenderam Sansão, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Lá Sansão foi amarrado com 2 correntes de bronze e colocaram para mover um moinho na prisão. Quando estavam bem alegres, em plena festa, os filisteus gritaram: tragam Sansão para cá, queremos nos divertir com ele. Assim tiraram Sansão da cadeia, e ele foi levado para o centro do templo, entre as 2 colunas que sustentavam o templo. A palavra vai nos dizer que o povo filisteu estava numa grande festa, e Sansão está preso. Então, para zombar de Sansão, eles disseram: olha, tragam Sansão. Sansão estava cego, Sansão estava sendo humilhado. A segunda consequência que o pecado traz sobre a vida de um homem, sobre uma mulher de Deus, é que o pecado, ele destrói a nossa honra. O inimigo, ele vem para nos envergonhar. O inimigo, ele vem para destruir a nossa honra. Sansão, que era forte, que destruía os seus inimigos, agora está cego e está sendo zombado pelos filisteus. A segunda consequência que o pecado traz sobre a nossa vida é que o inimigo, ele quer nos humilhar, ele quer nos envergonhar, assim como fez com Sansão. Mas olha o que a palavra vai nos dizer. Sansão clamou ao Senhor, disse ao Senhor: Deus, peço que te lembres de mim. Lembre-se de mim e dai-me força só desta vez. Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. A palavra vai nos dizer que o Sansão, ele ora a Deus, dizendo: olha, Deus, lembra-te de mim. A terceira consequência que o pecado gera sobre nós é que o pecado nos afasta de Deus. Sansão lhe disse: olha, Deus, lembra-te de mim, porque ele se sentia esquecido por Deus. Quantas das vezes nós somos assim? Nós parece que somos esquecidos por Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele tira a nossa intimidade com Deus. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai nos dar força para resistir à mão do inimigo. E Sansão, da última vez, o Senhor ouve a voz de Sansão e lhe dá força. E ele destrói a sua vida, mas destrói também a vida de milhares de filisteus. Porque mesmo cego, ele segurou sobre aquelas colunas.
mexeu, chacoalhou, e todos que estavam naquela festa foram mortos. Amém? Então fique com esta palavra, as 3 consequências que o pecado traz sobre as nossas vidas. Primeiro, o pecado ele cega nossa vida espiritual. Segundo, o pecado ele nos humilha, ele tira a nossa honra. E terceiro, o pecado nos afasta de Deus. Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.